Olá para você que assiste a TV Câmara Botucatu pelo canal 61.3 da Rede Aberta de Televisão ou pelo nosso canal do YouTube. Começa agora mais um encontro parlamentar, a sua chance de bater um papo com os vereadores da Câmara Municipal de Botucatu. Hoje a gente recebe o presidente da casa, o vereador Isaías Colino. Tudo bom, vereador? Carol, tudo bem? É um prazer estar mais uma vez com vocês, com o pessoal da TV Câmara. Esse quadro eu acho super interessante, eu assisto de todos os vereadores e acho que é mais uma oportunidade da gente poder levar para a população, levar para as pessoas de Botucatu um pouquinho do trabalho que é feito aqui na Câmara Municipal. Parabéns pelo seu trabalho, viu? E mais uma vez conversando aqui, né, dessa vez no seu segundo ano como presidente da casa. Quando você iniciou esse período de 2 anos que dura, né, você tinha algumas metas, alguns propósitos na cabeça? Carol, eu já tenho agora mais passado do que futuro na presidência da Câmara. E quando eu paro para fazer algumas reflexões daquilo que a gente conseguiu instituir na Câmara, eu acho que o saldo é positivo. É claro que eu ainda tenho um pouquinho mais de 6 meses como presidente da Câmara, ainda tenho algumas ambições de coisas que eu gostaria de realizar aqui nesse cargo, mas eu faço uma análise muito positiva do trabalho da presidência, né? Tem coisas que a gente faz aqui na presidência da Câmara que não aparecem para a população, mas que eu avalio como muito importantes. Vou te dar um exemplo. Quando eu entrei aqui na Câmara, os vereadores para fazer os requerimentos, que são aquelas proposituras que a gente apresenta nas sessões, a gente tinha um bloco enorme onde a gente escrevia o que queria fazer de requerimento. Hoje o vereador que desejar pode fazer requerimento através de WhatsApp. Então são melhorias que trazem agilidade para o procedimento da casa, mas que não aparecem publicamente, mas que eu confesso que fico muito feliz de ter conseguido implantar. Fora outras questões que eu acho super interessantes, a gente conseguiu finalmente resolver o problema da acessibilidade aqui na Câmara Municipal. Hoje nós temos uma plataforma, né, que me enche de orgulho de saber que todas as pessoas podem entrar pela porta da frente na Câmara Municipal. Nós temos um equipamento para utilizar água de reuso, né? Então hoje a Câmara ela capta a água da chuva para poder fazer as suas limpezas internas. A gente mudou o horário de funcionamento da casa. Acho que foram muitos os avanços, né? E ainda tem um pouquinho de coisa que eu gostaria de realizar. Vamos ver se eu consigo. Fez essa avaliação na sua atuação como presidente, né? Agora passando para a sua atuação parlamentar mesmo, que é inerente de todos os vereadores da casa, né? Você é autor de alguns projetos de lei que ainda estão em tramitação, que podem ser de interesse para quem está assistindo. Um deles é sobre primeiros socorros nas escolas e o outro diz respeito a artistas locais. Então, se você puder compartilhar o que as pessoas podem esperar dessas matérias que são de sua autoria. Eu acho que a parte importantíssima do trabalho parlamentar é, de fato, a propositura das leis. Se você acompanhar o meu mandato anterior e esse também, eu faço sempre questão de estar pesquisando, de buscar para trazer coisas novas para a nossa cidade, mesmo que sejam coisas que funcionam em outras cidades. Eu não tenho vergonha nenhuma de copiar, né? Essas 2 leis, elas são ideias de outros vereadores de outras cidades que eu acho que podem se encaixar muito bem aqui na cidade. Essa dos primeiros socorros, eu acho que muita gente acompanhou nacionalmente a luta de uma mãe, a mãe do Lucas, que depois criou inclusive uma página no Facebook, que é a página Vai Lucas. O Lucas era um menino cheio de vida, que teve um problema na escola, engasgou com uma salsicha e morreu asfixiado. A partir daí, essa mãe iniciou uma luta, Brasil afora, para que nenhuma outra mãe perdesse um filho por conta disso, de ações como essa. Então, eu, a vereadora Alessandra Luquezzi, o vereador Sargento Laudo, o vereador Paulo Renato, nós idealizamos um projeto de lei onde as nossas escolas particulares, e por que particulares? Porque a lei não permite que os vereadores façam leis que criem obrigações para a prefeitura, para o Poder Executivo, mas a gente pode criar obrigações para as escolas particulares. Então as escolas particulares vão ter que ter, entre o seu quadro de funcionários, pessoas capacitadas para socorrer as nossas crianças em ações como esta. Paralelamente a isso, nós já fizemos um requerimento para o professor Valdir Paixão, secretário de Educação, que já está aplicando isso na rede municipal. Então as nossas crianças da rede municipal já estão mais protegidas por conta dessas ações do professor Valdir e a gente espera que agora a rede particular seja compelida a isso, seja obrigada, para que as nossas crianças tenham os riscos só de ser crianças, não o risco de afogamento, o risco de ficar asfixiada e acabar perdendo a vida. E a atuação de um poder vai influenciando o outro e vice-versa, né? A ideia é assessoramento. Essa eu acho que é uma das funções que pouca gente cita, né? Os vereadores, pela lei, eles têm a obrigação de legislar e fiscalizar os atos do Executivo e da sociedade.
mas eu acho que uma das ações mais importantes do Poder Legislativo e que pouca gente fala é o assessoramento, é trazer as boas ideias, é discutir, é levantar as bandeiras importantes para a nossa sociedade. Eu só queria também, se você me permitir, Carol, falar um pouquinho do projeto dos músicos, dos artistas locais. O que a gente percebe? Em Botucatu, nós temos alguns bons shows, bons cantores vêm à nossa cidade e atraem grande público. Eu acho que essa é uma oportunidade da gente tentar valorizar os músicos locais, né? Por que não a gente criar uma possibilidade, um espaço para que bandas daqui, músicos daqui de Botucatu possam subir ao palco desses grandes nomes da música do Brasil e poder mostrar um pouquinho do seu trabalho. É claro que eu não tenho como obrigar que o produtor do show contrate um músico local para usar esse espaço, mas a gente tem como garantir um espacinho, um tempo ali para aquele que quiser, de maneira voluntária, mostrar o seu trabalho nos grandes palcos da cidade e ter essa oportunidade. E é isso que nós estamos tentando fazer com esse projeto de lei. E essa demanda surgiu dos artistas? Vocês criaram um diálogo? Como foi? Carol, eu sempre acompanho, meio de longe, é verdade, a cena musical da cidade. Eu tenho um cunhado que é membro de uma banda, eu tenho alguns amigos que são membros de bandas e foi um deles que me procurou, o Douglas Iglesias, que é membro, inclusive, do Conselho do Turismo aqui da cidade, me trouxe essa ideia, eu achei a ideia maravilhosa, acho que isso pode dar certo aqui na cidade de Botucatu. Esse projeto tramita na Câmara Municipal esse ano e a gente espera poder pôr em pauta assim que ele estiver prontinho, que eu acho que nós vamos trazer qualidade cultural para as pessoas que vão ver quanto talento nós temos aqui em Botucatu. A gente falou desses projetos ainda em tramitação, vamos tentar lembrar então os que já foram aprovados de sua autoria, né? Tem alguma coisa que você gostaria de destacar para a gente? Carol, nesse último ano, né, fazendo uma profunda reflexão da minha atividade parlamentar, é claro que eu tenho foco nessas questões da presidência, porque a presidência é uma responsabilidade muito grande. Mas eu acho que alguns projetos, eles não são às vezes tão impactantes na vida do dia a dia, mas eles trazem importância se você for medir no contexto. Vou te dar um exemplo. Nós temos aqui em Botucatu a Semana da Consciência Negra, onde a gente faz um respeito à igualdade racial, a gente tenta fazer uma reflexão histórica sobre tudo que aconteceu com o povo negro aqui na nossa cidade e no nosso país, né? E aqui em Botucatu, eu fiz um projetinho de lei, por exemplo, que determina o hino à negritude deve ser tocado durante a Semana da Consciência Negra. É um ato pequeno, se você for pensar pela questão parlamentar, mas ele traz respeito, ele traz igualdade, e eu acho que é por isso que nós estamos aqui na Câmara Municipal, para tentar ouvir todo mundo que precisa ser ouvido. E o povo negro, a gente tem uma dívida histórica com eles, e eu achei que seria interessante, uma forma respeitosa da Câmara trazer esse tipo de questão. Um outro projeto, por exemplo, que eu acho que não muda o mundo, mas ele traz avanços para a cidade, é o uso do álcool gel em praças de alimentação. A gente vê quantas doenças elas são disseminadas por conta do contato humano. A gente teve aí o caso da gripe suína, daqui a pouco começa o inverno, a gente tem esse receio. E essa é uma medida simples, mas disponibilizando o álcool gel para todo mundo ali nas praças de alimentação da cidade, as pessoas podem higienizar as mãos de maneira adequada e a gente pode, através de um pequeno projeto de lei, talvez salvar a saúde de muita gente, né, nesse tipo de questão. Então, é geralmente esse tipo de coisa que a Câmara consegue contribuir. Como a gente não pode fazer projetos de lei que tenham gastos para o Poder Executivo e também a gente não tem como definir exatamente a aplicação das multas, é isso que a gente pode contribuir. E eu estou sempre pesquisando esse tipo de questão para a gente trazer melhorias para a cidade. E tem alguns projetos também que são feitos em conjunto, por exemplo, a Semana de Conscientização contra as Drogas, algumas resoluções que vieram para contribuir com a transparência da casa, né? Algumas coisas nesse sentido. Eu acho legal você falar nisso, porque é importante esse esclarecimento, né? Eu, em especial, eu me dou bem com os outros 10 vereadores, mas quem impôs essa convivência a nós, né, vereadores, não fomos nós que escolhemos, foi a população que determinou que nós devemos trabalhar junto. Então, a partir daí, eu acho que não importa muito se um vereador gosta do outro, se a gente tem relação pessoal ou não tem, o que importa é que a população nos escolheu para representá-lo. Então, na medida que os vereadores conseguem se unir para conseguir avançar em projetos legislativos, eu acho que isso é o melhor dos mundos. É isso que se espera de uma classe política, que ao invés de ficar com rusguinha pessoal, com embate partidário, a gente possa atuar em conjunto para trazer melhorias para a cidade. Esse da conscientização, da Semana do Uso das Drogas,
eu acho que é uma questão importantíssima, né? O pessoal do REAGE procurou a Câmara Municipal, nós fizemos 2 audiências públicas, nós discutimos isso, nós vereadores entendemos que a drogadição é um dos flagelos da sociedade moderna, então a gente conseguiu se unir num pequeno bloco parlamentar para tentar ajudar a cidade a enfrentar esse problema. Acho que o ideal seria que todas as proposituras da casa fossem assim. Agora vamos falar um pouquinho, como você citou, né, da função de assessoramento, porque a gente fala bastante de projetos, mas a maior quantidade de material legislativo gerado pelos vereadores, apresentado nas sessões, são os requerimentos. Então, primeiro, antes da gente falar dos seus requerimentos, compartilha com a gente, explica para quem está assistindo, como que você vê esse lado do trabalho do vereador e qual é a importância desse tipo de propositura? Eu gosto de dizer, né, e a mais absoluta verdade, que o Poder Legislativo é aquele mais próximo da população. E por um simples motivo. Se você vier aqui às segundas-feiras, às 8 da noite, ou nas nossas audiências públicas, que não são poucas, você vai poder assistir os vereadores trabalhando aqui no plenário, você vai poder ver como que o presidente da Câmara se comporta, você vai poder acompanhar de perto. Isso não acontece no Poder Judiciário, isso não acontece no Poder Executivo, você não pode ir assistir um juiz despachar, o prefeito trabalhar, por conta da disposição e por conta de como é a tripartição dos poderes aqui no Brasil. Então, o Poder Legislativo, nós também somos em maior número do que o Poder Executivo. O prefeito é um só. Nós somos 11 vereadores. Então, é claro que 11 pessoas espalhadas pela cidade, andando nas ruas, conversando com as pessoas, elas têm condição de fazer um diagnóstico do que está acontecendo na cidade. E os vereadores, através dos requerimentos, levam esse diagnóstico para o prefeito. Se eu estou andando na rua, um munícipe lá me cobra, tem um buraco aqui, o ônibus está atrasado, a escola não tem vaga, eu não consigo, como vereador, dever, né? Mas eu, vereador, não consigo resolver esses problemas. A minha obrigação, o meu dever é encaminhar para o prefeito, encaminhar para os secretários, que são aqueles responsáveis por resolver esse problema. Então, esse assessoramento, na minha percepção, como te falei no começo da entrevista, é uma das principais funções do vereador. A gente tem que entender o que acontece na cidade, levar para o prefeito e, quando possível, levar a solução junto. E aí, falando das suas proposituras, dos seus requerimentos, quais temas nesses últimos meses têm sido o foco do seu trabalho? E, Carol, eu acho que é legal que nem só de requerimento, inclusive, né, o vereador trabalha. Existem também os ofícios particulares, as reuniões e aquilo que a gente utiliza do cargo, do poder político do cargo para fazer ações. Vou te dar um exemplo. Na semana passada eu estava vindo para a sessão da Câmara, né? A minha casa só tem um portão, esse portão é eletrônico, eu fui abrir o portão, caiu a energia, eu não conseguia sair de casa. Né? Aí tive que ir lá desmontar o portão para poder vir à sessão. E aí fui fazer um histórico, vi que a luz, a energia elétrica tinha caído em metade da cidade. Infelizmente não é a primeira vez esse ano, nós estamos sofrendo com constantes apagões na nossa cidade, muita gente reclamando da concessionária prestadora de serviço, e isso é um problema do vereador. Né? Não dá pra gente ver tudo isso acontecendo na cidade ontem, inclusive, né? No dia, não sei quando vai ser transmitido, mas no dia 3 de maio, dia das mães, caiu energia na Vila dos Lavradores, o pessoal da zona rural reclama muito da energia elétrica aqui na cidade, o nosso pessoal do Distrito Industrial, quem precisa de energia para produzir reclama, porque cai toda hora, oscila, aqui na Câmara mesmo cai muitas vezes. Então a gente precisa fazer ações para cobrar dessa concessionária. Né? Nós pagamos e não pagamos pouco para usar o serviço. Então é isso que o vereador precisa fazer. É conseguir fazer o diagnóstico da cidade e dar os encaminhamentos. A gente não tem pela lei o poder de resolver, mas então o que a gente faz? A gente inferniza até conseguir resolver isso que nós vamos continuar fazendo. E aí está documentado, né? Tem o registro e tudo mais. Eu, inclusive, na próxima sessão da Câmara, estou propondo um requerimento para que o pessoal da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, venha até Botucatu para investigar o que está acontecendo com a nossa concessionária, com a CPFL, para que a gente possa resolver esse problema de uma vez por todas. Do jeito que está, não dá para ficar. E esse é o trabalho do vereador, não só nessa questão. Nós temos diversos desafios aqui na cidade, transporte coletivo, saúde, educação, e nós vamos continuar brigando para tentar resolver. É muita coisa, a gente fez um resumo aí da sua atuação nesses últimos meses, em especial, né? Agora, quando a gente faz um balanço, quando a gente vê esse balanço, qual você acha que é a sua marca de vereador? Você acha que você tem alguma marca, algum estilo de verear e liderar também como presidente da casa? Carol, como presidente da casa, né, eu tento sempre trazer os vereadores juntos. Né? Eu separo muito bem a minha atuação como vereador, que eu dou as minhas opiniões na tribuna, da minha atuação como presidente da casa. Eu tento conduzir a Câmara da maneira mais justa possível. É claro que eu erro, né? Às vezes também tomo decisões equivocadas,
mas a gente tenta acertar, tenta seguir o regimento e tenta ser justo, que eu acho que é isso que eu preciso fazer. Eu preciso ser justo como presidente da Câmara e conferir aos meus colegas vereadores as condições para que eles possam exercer as suas prerrogativas. Porque se eu respeitar o direito de todos os vereadores, eles vão poder ser melhores vereadores e quem ganha com isso é a cidade. Como presidente, é esse o legado que eu gostaria de deixar. Como vereador, eu gosto muito do poder político. Eu entendo que a política é o que muda o mundo. Apesar das pessoas terem um pouco hoje de rejeição com relação à política, eu discordo dessa posição, porque é a política que te dá poder para você ir lá cobrar a CPFL, é a política que dá a possibilidade de escutar as reclamações das pessoas e encaminhar para o prefeito, e eu acho que é isso que a gente precisa exercitar. A gente precisa exercitar a política para poder estar mais próximo das pessoas e resolver os problemas. E falando de estar mais próximo, então se você quiser deixar como as pessoas podem procurar você, e até se você quiser deixar um recado que todos os meios de comunicação da Câmara também estão disponíveis para qualquer dúvida, sugestão e tudo mais. Né? Eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para a população de Botucatu que pode contar comigo. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu entendo que o Poder Legislativo é um dos motores da nossa democracia. Eu dou expediente todas as manhãs na Câmara Municipal. Eu tenho as minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram. É só procurar Isaías com o Zé Colino que você vai me achar. E quem quiser me telefonar também pode ligar. Meu celular é o 14 99894 4545. Eu não tenho celular corporativo. Esse é meu celular pessoal e ele está à disposição de toda a população de Botucatu. Muito obrigada, vereador, pelo bate-papo. Você ouviu o vereador Isaías Colino, também presidente da casa. Esse vídeo fica por 15 dias na nossa programação e depois é a vez do próximo vereador vir conversar com você que assiste a TV Câmara Botucatu. Obrigada e até a próxima.